Seja muito bem-vindo ao podcast Perguntando Teologia, este nosso encontro semanal para falar sobre as dúvidas, questionamentos, sobre as curiosidades que surgem da nossa vida cristã, vida de relacionamento com o Senhor, vida que busca descobrir e conhecer mais sobre esse Deus a quem nós adoramos. E a adoração é exatamente o tema da nossa conversa de hoje, é o assunto desse episódio, e para falar sobre ele, para nos ajudar nessa conversa, temos um convidado especial, ele que é ouvinte do nosso podcast, e hoje nós temos a oportunidade, o privilégio de recebê-lo aqui como participante, Rodolfo Zaifer. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Thiago? Que prazer estar aqui com você, viu? Prazer é todo nosso em recebê-lo, Rodolfo, e tenho certeza também que os ouvintes nossos que porventura ainda não te conhecem vão terminar esse podcast entendendo por que para nós é um prazer receber você aqui. O Rodolfo é membro da Igreja Batista Aliança, mas antes disso é um grande amigo nosso, um incentivador dessa iniciativa aqui. E além disso, o Rodolfo é alguém capacitado para essa nossa conversa, e a razão de nós o chamarmos para isso é justamente porque o Rodolfo tem uma vivência na área ministerial de música, não apenas atuando na igreja, auxiliando nas áreas de louvor, mas o Rodolfo também tem nos últimos anos sido direcionado pelo Senhor para a produção de um ministério, um projeto chamado Palavra Encanto. Nós convidamos você que é ouvinte e ainda não conhece a conhecer mais sobre esse projeto, que o Rodolfo vai, ao longo da nossa conversa aqui também, quando for apropriado, explicar um pouquinho pra gente o que o levou a essa iniciativa. Rodolfo, sem mais delongas, eu quero começar jogando para você uma pergunta que, na verdade, nós é que deveríamos estar respondendo, que é a seguinte: se adoração não é louvor, por que é que sempre que as pessoas vão falar sobre adoração, convidam um ministro de música para falar do assunto? Essa é uma excelente pergunta. Se você for para o Google e digitar lá, adoração, veja quais são as imagens que aparecem. Você vai ver gente com as mãos erguidas, olhando para cima, cantando e provavelmente dentro de um templo, né? Aquela figura típica de capa de CD. É curioso porque a adoração vem sendo vinculado à música no culto, sendo que o conceito de adoração é muito maior e muito mais abrangente do que isso. E se a gente for para a origem do termo, né, um dos principais sentidos da palavra adoração no contexto bíblico e no texto bíblico é prostrar-se. Na verdade é o inverso. Se a compreensão de adoração fosse mais adequada, a imagem que apareceria seria de alguém prostrado diante de Deus. Aí a gente já começa a perceber uma certa confusão, uma certa mistureira entre música e adoração. Eu acredito que, se minha memória não estiver me traindo, que o termo louvor e adoração como parte do culto cristão, esse combo, vamos falar de adoração. Esse é o momento de adoração, o grupo de adoração. Esse conceito veio ali no início dos anos 90, com a Integrity Music. Eles prestaram um baita de um serviço, né? Para arte, para música, para o culto cristão mesmo. Mas a nomenclatura que eles davam aos CDs de canções congregacionais, é assim que eu particularmente gosto de chamar, eles chamavam Praise and Worship, louvor e adoração. E essa expressão foi importada aqui para a gente no Brasil, para o português. E a gente passou então a adotar essa expressão adoração como uma parte do culto. E nós que temos a responsabilidade de conduzir a parte da música no culto, pastores, dirigentes de música, ministros de música, penso que tem grande responsabilidade no ensino das suas ovelhas, no ensino de que aquele é um momento de música dentro do culto. E através da música, sim, respondemos ao amor de Deus, expressamos o nosso amor a Ele, e sim, a adoração acontece ali, né? Mas a adoração não se resume àquilo. E aí, respondendo a sua pergunta, finalmente, por que é que se chama o pessoal de música para falar sobre adoração? Eu acredito que quem lida com música e consegue chegar à compreensão de que a adoração é algo muito mais abrangente, acaba fazendo o exercício de dissociar a adoração de música e acaba então prestando, de uma certa forma, um certo serviço. Quer dizer, se o cara da música está dizendo que a adoração não é aquilo, deixa eu prestar atenção no que esse cara está dizendo.
Entendi. E essa sua fala justamente chama nossa atenção para um problema teológico que existe no uso da música, no entendimento correto de adoração. Em cima disso, eu queria perguntar para você o seguinte, Rodolfo. Você tem um projeto, um ministério que busca trazer a palavra em canto, não é? Que busca resgatar esta riqueza da palavra de Deus sendo cantado. Eu queria que você explicasse um pouquinho o porquê disso e qual que é a relação disso com esse papel que a música desempenha de nos ensinar, de nos trazer ali a doutrina. Tiago, eu penso o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ora, se para agradar a Deus é preciso fé, fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, eu penso que a gente deve se preocupar em como eu faço para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e ao coração das pessoas. Eu não vejo outro instrumento mais poderoso do que a música para exercer esse papel. Claro que a palavra falada tem grande poder, mas a música, dizem pesquisadores e especialistas, que não existe um povo sequer na face da terra, até hoje descoberto, que não tinha música entre os seus elementos culturais. Então a música é algo comum a gente de todos os povos. Então a música é uma linguagem universal. Então por que não usar esta linguagem universal poderosíssima para levar palavra de Deus, para semear fé, para regar fé, para que assim a vida das pessoas seja fortalecida na palavra de Deus. E assim, vida fortalecida na palavra, adoração. Então, Palavra em Canto tem esta ideia, a ideia de proporcionar canções baseadas na palavra de Deus, com sério compromisso com as Escrituras, acreditando no poder não da canção, mas no poder da Escritura contida na canção. Interessante, Rodolfo, é justamente essa compreensão que nós precisamos resgatar nos nossos dias, não é? Claro que isso entra em um outro assunto sobre uma análise talvez de como que nós estamos vivendo este momento como igreja, esse momento no Brasil, mas a música sem dúvida tem sim essa fonte, esse papel de ser uma fonte doutrinária, não é? Sem dúvida uma teologia fraca passa também por uma música que é fraca nos seus ensinamentos, assim como se nós queremos alcançar igrejas fortes, uma teologia forte, também vamos sem dúvida precisar passar pela música, não é? Dentro desse instrumento pedagógico que ela tem. Interessante, Tiago, essa fala, porque se a gente olhar para alguns textos ali bíblicos no Novo Testamento, a gente vai ver a igreja primitiva cantando doutrina. Você vai ter em Filipenses, você vai ter em Colossenses a igreja primitiva cantando doutrina. E assim, não precisa ir tão lá para trás. Se a gente for para aqueles que já têm um tempo maior de fé, vão se recordar dos tempos de criança. Eu pelo menos tenho esse testemunho, quando a gente aprendeu muitos versículos bíblicos, muitos textos bíblicos por meio de canções simples. E essas canções, elas é Bíblia na mente e no coração, né? Quantas vezes o texto bíblico não vem para a nossa vida cotidiana, para nos fortalecer no momento de fragilidade, para nos dar impulso no momento de dúvida, para expressar aquilo que eu quero dizer para Deus com base nas Escrituras. O poder da música é monstruoso para o ensino, para levar a palavra ao coração e à mente das pessoas, mas nós estamos falando aqui de adoração. Então, para interferir na maneira como as pessoas vivem. Esse é o ponto. Adoração é maneira de viver. Nessa relação de interação, não é? É muito... Às vezes a gente, em um debate sobre isso, sobre música, não é adoração, sobre adoração não é só música, a gente vê a música sendo, por vezes, pontuada ali em algum lugar, né? Às vezes no final, no início. Mas a gente, quando começa a conversar e pensar um pouquinho sobre esse tema, a gente percebe que, na verdade, as coisas estão muito mais entremeadas, né? A música e a adoração, ora, se eu digo que a adoração é a minha vida com Deus, e a música é uma expressão da minha vida, ela também faz parte dessa vida e ela também estará como resultado dessa expressão, né?
Pensando nisso, Rodolfo, eu queria puxar aqui para nossa conversa talvez uma outra função que a música tem, que nós sabemos, é claro, o nosso louvor, ele é para Deus, ele é cantado para Deus. Mas quando você diz da preciosidade da música, eu me recordo, por exemplo, daquela música do Estênio Marcius, Obrigado pela Música, não é? Aquela canção, Obrigado pela Música, que fala justamente, ou que apresenta a música como uma dádiva de Deus também para nós. Não no sentido de que nós vamos ser louvados pela música, mas de que a música tem muito a função e o sentido também de nos ajudar nos momentos difíceis. Seja pela lembrança, como você colocou, de textos bíblicos que às vezes eu não decoraria de outra forma, mas a canção fica na minha mente e se ela fica ali na minha mente, eu percebo que isso é um instrumento de Deus para nós, não é? Um instrumento do Criador que nos fez com esse tipo de apreço pela música e que fez também a música que naturalmente, como você disse, vai ser encontrado em todas as expressões e culturas. Pensando nisso, Rodolfo, o que a gente pode falar sobre esse papel, digamos assim, terapêutico da música, de servir como baliza para a nossa vida, nos ajudando nos momentos difíceis também da nossa jornada? Já me perguntaram várias vezes, você vê algum tipo de problema em ouvir música não cristã? E a minha resposta sempre é taxativa. Não, absolutamente nenhum problema. Aliás, tem canções não cristãs com mensagens belíssimas, né, que absolutamente válidas para a vida, para reflexão, enfim, belíssimas. Tem muita coisa ruim também, e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, tanto de música não cristã como de música cristã. Você tem música cristã também prestando um desserviço, né? Mas vou me ater aí, isso aí pode ser um tema para um outro episódio. O que eu quero dizer é o seguinte: eu penso que nós temos uma caixa de ferramentas. A música que eu ouço, cada música que eu ouço, que eu ponho para dentro da minha mente e do meu coração, é uma ferramenta ali para a caixa de ferramentas, né? E eu preciso ter na minha caixa de ferramentas as ferramentas necessárias para os diversos momentos da vida, para os desafios que vão se apresentar na minha existência, no meu dia a dia. E aí, é no momento da tristeza uma música que consola, é no momento que eu quero expressar a minha gratidão a Deus, uma música que me inspira, que me leva a expressar essa gratidão. No momento de dúvida, uma canção que traz a dúvida, mas de forma bíblica, né? De forma bela e centrada nas escrituras. Então, eu vejo a música como uma ferramenta para esses diversos momentos da vida. E eu preciso abastecer a minha caixa de ferramentas. Se eu não ouvir, se ela não fizer parte do meu dia a dia, na hora que eu precisar, ela não vai estar lá. Exatamente, temos conversado sobre isso, né, em outros estudos nossos sobre o Nisto Pensar, texto de Filipenses, que nos exorta sobre a importância de assumirmos uma postura ativa, né, sobre aquilo que ocupa o nosso pensamento, e sem dúvida precisamos ter esse tipo de atenção para com a música também, para que a gente consiga alcançar uma vida de adoração melhor balizada, não é? O que a gente pode dizer então, Rodolfo, sobre a música como uma expressão comunitária, justamente como uma celebração? Como que você enxerga esta importância da música para conduzir a adoração da igreja? Thiago, adoração é vida cristã. É no comer, no beber, ou fazendo qualquer outra coisa, fazendo tudo conscientemente para a glória de Deus, em resposta ao perfeito amor de Deus por mim, né? Com amor, isso é adoração. Essa é a adoração que agrada o coração de Deus. Quando a gente tem um ajuntamento, quando a gente tem a congregação, quando as pessoas se juntam para celebrar a salvação, a música é um belo do instrumento, porque é uma expressão artística que comporta a participação de um monte de gente ao mesmo tempo, né? E popular, como a gente já falou ali atrás. Então, o papel da música, ao meu ver, é fundamental, mas não haverá vida na adoração comunitária, entre aspas, essa adoração, vida no culto, se não houver culto na vida, se não houver adoração na vida. Esse é o grande ponto. A adoração, ela acontece, ela precisa acontecer fora do ambiente cultico, do ambiente do encontro coletivo. É ali que ela se dá. O ambiente coletivo, a reunião, é uma parte pequena disso, mas
não vai acontecer nada ali se não acontece nos outros dias da semana, né? Eu gosto de pensar na seguinte expressão, que uma vez preparando uma aula sobre o tema adoração, eu acabei rascunhando esse pensamento, né? Que não é a voz que dá vida à música, a música é que dá voz à vida. Então, precisa haver vida, mais uma vez, é dizer a mesma coisa de outra forma, precisa haver vida. E aí, se da vida brota música, nós estamos falando de adoração. Agora, se na música não tem vida, nós estamos falando de música, não estamos falando de adoração. E pode ser lindo, a música pode dizer um monte de coisa bonita. Aliás, o texto bíblico é recheado de gritos contra a assembleia solene vazia, contra o cumprimento de ritos vazios de vida, de sentido, né? O que o Senhor quer é um coração contrito. Aliás, preparando aqui para esse papo nosso, eu encontrei uma canção que eu escrevi, eu nem sei quando foi, me lembrei da letra dela, olha que interessante. A música chama-se Som do Coração. Eu não vou ler ela inteira, mas eu vou ler as partes que interessam para a nossa conversa aqui. Que harmonia encantaria o coração do Criador? Que adjetivo adornaria a perfeição do Verbo? Que poesia atrairia a audição do Criador? Que expressão beliscaria a atenção do Verbo? Aí vem a nossa resposta. Ouve o som do coração. Quebrantado o coração é a minha expressão, eis a minha adoração. Essa canção, ela traz exatamente essa reflexão sobre vida e sobre arte. Pensa comigo, cara, na boa. Você acha que alguma poesia tem a condição de surpreender o supremo poeta? A poesia que fisga o seu coração, o coração do Senhor, é um coração quebrantado. Que adjetivo eu posso usar para bem dizer o nome do Senhor que vai de fato adorná-lo? Rodolfo, quando você traz essa lembrança pra gente, quando você traz essa memória de que na verdade a gente não surpreende, não é? O excelso poeta, porque na verdade o que o Senhor está buscando é justamente a nossa vida, é uma música que tem coerência, né? Que expressa com coerência a nossa vida. Isso me lembra muito que de todas as apresentações musicais que eu já tive o privilégio de ouvir, a oportunidade de ouvir, e algumas delas muito belas, inclusive, com uma técnica muito apurada, que você sabe que é fruto de pessoa que está ali se debruçando em ensaios, em partituras, por longos anos, mas nenhuma delas foi tão marcante para mim quanto o dia que eu ouvi um coral, talvez um conjunto ali, não eram 5 ou 6 mulheres do coral da Cristolândia, cantando na abertura de um culto de missões. Eram dependentes químicas, não é? Foram alcançadas pelo Evangelho e elas estavam ali naquele culto, celebrando e se apresentando diante da igreja. Aquele momento me marcou demais, por ser uma manifestação, uma expressão justamente disso que você traz à nossa mente agora, porque elas não eram belas cantoras, mas elas cantavam com uma intensidade que eu nunca ouvi antes. Não tinha timidez na voz delas, sabe? Não tinha preocupação com as pessoas que estavam ouvindo, não tinha preocupação com a técnica, porque elas estavam cantando sobre liberdade, e elas estavam cantando sobre algo que é a história da vida delas. Então, o que faltava ali de técnica era compensado de modo sublime com a dedicação de coração delas de cantarem sobre algo que é fruto da vida. E é impressionante isso, não é? Impressionante quando a música, parece que a música ganha um novo significado ou na verdade, ela redescobre o seu significado quando ela é uma expressão autêntica daquilo que aconteceu na vida de quem está cantando, né? Exato. Você sabe, você falando sobre isso me traz à memória uma seguinte reflexão. A grande questão não é o adorador ter uma voz. O adorador, na verdade, deve ter um cântico novo que brota de um coração experimentando Deus. A questão não é ter uma voz.
mas tem um cântico novo. E o que você trouxe, esse exemplo desse coral, é um exemplo clássico. A voz não era mais bela, mas é a voz de uma vida transformada e em transformação, de uma vida descobrindo e experimentando Deus, de uma vida resgatada do pecado, de uma vida que sabe de onde veio e passa a querer declarar aquilo que tem sido feito na sua existência. É vida. E a vida salta para a música. E a técnica pode não ser a melhor, mas o som que chega para o céu é um som maravilhoso. Essa questão de vida versus voz, essa questão do cântico novo, quando a gente fala de cântico novo, o que vem à mente? De cara, Salmo 96, né? Aliás, dificilmente um cristão com algum tempo de vida cristã em igreja, ao ouvir a expressão cântico novo, de remeter àquela canção do Nelson Bomilcar, clássica, Cantai ao Senhor um Cântico Novo. Ele cantou o texto bíblico, e o texto bíblico salta para nós através dessa canção. Cantai ao Senhor, né? Um cântico novo. Olha só a música aí. Mas eu gosto de pensar a expressão cântico novo do Salmo com a expressão também de Romanos 12, renovação da mente, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que esses dois textos têm em comum? A expressão novo, a novidade, o cântico novo e a renovação da mente. Eu penso, na minha concepção, que é isso que acontece. A nossa mente sendo renovada, sendo transformada na medida em que a gente experimenta Deus, na medida em que a gente se aproxima de Deus e se esvazia da gente mesmo e deixa Deus encher a gente, né? A nossa vida vai sendo transformada e um novo cântico vem brotando naturalmente da nossa boca, talvez sem aquela linda voz, mas nós não estamos falando de voz, estamos falando de cântico, novo cântico. E novo cântico não é música nova, não é música nova. Eu posso cantar uma música antiga, mas ressignificada, a partir de uma experiência genuína e verdadeira com Deus que eu esteja vivendo, uma experiência de transformação que eu esteja vivendo. Aquela música antiga vem com tudo, com essa energia toda que você viu essas mulheres cantarem, né? Assim como eu posso ter uma música novíssima, que não tem nada a ver comigo, que não está brotando de um lábio, né, como diz uma outra canção, que confessa o teu nome, que não está brotando de uma vida sendo transformada por Deus. Então a grande questão é vida, sempre parte da vida. Se a música parte da vida, nós temos uma chance da adoração acontecer. Rodolfo, agora onde entra a excelência nisso tudo? Porque a gente sabe que existe, sem dúvida, a importância, né, e essa ênfase hoje de procurar dar o seu melhor para Deus. Onde é que entra, então, esse tipo de comportamento, de atitude na música, para daí a gente encontrar o papel que isso tem dentro de adoração? Quando se fala em excelência no culto cristão, a gente tem que tomar muito cuidado para que a excelência não entre por uma porta e a espontaneidade saia pela outra, para que a excelência não roube o lugar da vida. Na minha percepção, a gente precisa, como cristão, e nós como responsáveis muitas vezes pela música na igreja, tomar esse cuidado. A gente precisa ficar muito atento para que a excelência não se torne um ídolo. E você vai ouvir muita gente dizendo assim: mas o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Deus perfeito, excelente, eu não posso chegar com qualquer coisa, de qualquer jeito para Ele. Claro que não é disso que nós estamos falando. Não estamos falando de bagunça, de desorganização, mas a excelência não pode roubar o espaço da vida. A adoração não é vida? Não é vida com Deus, vida cristã, da vida acontecendo. Esse cuidado a gente precisa ter. Olha, quando eu me tornei pai, eu comecei a perceber algumas coisas e muitas vezes eu faço um paralelo da minha relação de filho com o Deus Pai. Volta e meia eu recebo alguns cartões das crianças aqui, né? Meus filhos, hoje tem 9 e 6 anos. E no Dia dos Pais eu recebi um monte de cartões que eles foram fazendo ao longo dos dias, né? Até que chegasse o Dia dos Pais. Por exemplo, um cartão feito
com todo carinho pela minha filha de 6 anos, escrevendo papai, te amo, com TI, né? Ela escreveu errado, um desenho feito do jeito dela ali, eu com ela de mão dada, aquelas varetinhas, sabe? Ela botou pouquinho cabelo na minha cabeça, o dela mais recheado assim, e veio e me entregou. Isso derrete o meu coração, cara. Isso me desmonta, isso me enche de alegria. Pô, mas tá escrito errado. Grande coisa, é espontâneo, é dela. Se alguém tivesse ali, ó, T-E, ó, aqui, vai, ia roubar a espontaneidade, ia roubar a beleza. Podia vir um desenho mais bonitinho, um escritinho mais redondinho. Às vezes a letra pode não estar invertida, como eles muitas vezes fazem nessa época, mas não é espontâneo, não é ela. Eu sou muito mais a letra escrita errado, o desenho não é feito do jeitinho dela ali, porque é dela. É dela pra mim, ela tá expressando amor pra mim, né? Assim como meu moleque um pouco mais velho fez um monte de desenho brincando comigo, tirando sarro de mim. É o jeito dele expressar amor, carinho, afeto pra mim naquele dia importante. Poxa vida, eu penso que a excelência é importante que ela exista, e a excelência é eu fazer o melhor que está ao meu alcance. Ponto final. Esse é o ponto da excelência, né? Porque acho que até aí ele não rouba a espontaneidade, ele não rouba a vida, e então ele permite que aconteça a adoração. Muito bem, muito bem. Rodolfo, quero agradecer demais a sua participação, a sua presença nesse bate-papo conosco hoje aqui. A gente sabe que ao falar sobre adoração, a gente está diante de um tema amplo, né? Nós mesmos tivemos que ir cuidando várias vezes aqui para não abrir portas que a gente ia precisar entrar por elas e depois, de repente, alongar muito e fugir do tema principal aqui, que era justamente entender essa relação da música com a adoração, com a vida do cristão. Mas a gente sabe também que eventualmente isso pode ter aberto novas dúvidas, novos questionamentos. Então, você que está nos ouvindo, que é nosso ouvinte, e de repente você ficou com alguma curiosidade, ficou com vontade de saber um pouquinho mais sobre alguma das questões que a gente foi comentando e levantando aqui, a gente pode de repente transformar isso em um outro episódio. Então, deixe seu comentário, compartilhe, manda pra gente a sua dúvida, fala naquilo que você gostaria que a gente se aprofundasse um pouquinho mais, que a gente traz o Rodolfo de novo e continua a conversa sem nenhum problema e com o maior prazer, na verdade. Obrigado, Rodolfo, pela sua participação com a gente hoje aqui. Foi um prazer, Thiago. Grande abraço para os ouvintes. Um abraço a todos. Você que ainda não conhece, acompanhe o projeto do Palavra Encanto nas redes sociais. Acompanhe as lives que têm sido feitas, também as músicas já gravadas. Certamente vai ser uma bênção muito grande na sua vida e você vai poder perceber em música aquilo que o Rodolfo nos trouxe aqui em palavras. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo episódio.